tudo bem com vocês? Seguinte, todo mundo sabe que as mulheres passaram a ter menos filhos e cada vez mais tarde. Bom, no final, essa realidade contribuiu para que fossem realizadas quase 44 mil inseminações no Brasil em 2019, segundo os últimos dados disponíveis na Anvisa. E o número só cresce. E hoje nós vamos conhecer histórias incríveis de mulheres que superaram muitas dificuldades para realizar esse sonho maravilhoso de ser mãe, né? Roda aí o nosso programaço de hoje, cheio de amor. No programa de hoje, as dificuldades e o sonho de ser mãe. Ele simplesmente olhou pra mim e falou: você não pode engravidar. Se você quiser ter filho, sua mãe pode gerar pra você. Eu era tão ansiosa para ter filho e ser mãe que eu, mesmo tomando anticoncepcional, eu vivia fazendo teste de farmácia. Ai, será que eu tô? Será que eu tomando não tô? pílula? É. A ex-BBB Mariana Felício queria ter 4 filhos. E teve. Quando eu apareci grávida do terceiro, ele falou assim: chega, hein, amor? Eu fiquei super triste. Falei, nossa, Eu queria ter meus 4. Olhei pro céu e falei, Senhor, não vou ter meu 4º filho, não acredito. Aí mal eu sabia, eu que já tava com os 2 na barriga. Olha, essa aí, ela faz reza braba. Alessandra foi a primeira mulher a fazer um transplante de útero no Brasil. Foi um processo tão maravilhoso, Luciana, pra mim, o processo do transplante. Eu ia fazer os exames com um sorriso no rosto, uma esperança incrível. Elaine conseguiu realizar o sonho de ser mãe e ainda foi barriga solidária para uma amiga. Eu coloquei no colo dela e falei, leva agora a sua filha para sua casa. A sua família está completa e a minha missão está cumprida. O Super Pop de hoje está imperdível. Não saia daí. E hoje vamos falar de maternidade. Cada vez mais cresce esse número de mulheres querendo engravidar, querendo ter filho e optando até por fazer inseminação artificial. Eu vou falar aqui com os meus convidados de hoje. Vou falar boa noite para Mariana Felício. Tudo bem, Mariana? Tudo jóia, prazerzaço estar aqui com você. Bem-vinda. Como é que tá a filharada? Tudo gigante, crescendo, bagunçando bastante. São 4. 4. Tenho até hoje o quadro que você me deu aqui no programa, lá na minha... Tá lá no meu tager, lá em casa. Fofo mesmo, né? Temos a Anitta, que está com 5, é isso? A Anitta fez 7, o Antônio 5 e o José e João com 3. Que animada a casa, amiga. Faltou televisão. Animada. Agora, bota agora, porque vai que ainda tem outro. Chega. Sim. Vamos falar boa noite para a Suzy. Tudo bem, Suzy? Tudo bom, querida. Que bom estarmos juntos com pessoas tão animadas e felizes aqui. Você, como psicóloga, entende essa vontade das mulheres que querem ter filho e não conseguem, dá um certo desespero e acabam fazendo essa inseminação artificial para o sonho ser realizado. Exatamente, porque grande parte hoje retarda a maternidade em decorrência de buscar o seu sonho, tanto profissional, acadêmico, não é? Tem internet, né? Também. Mas a ansiedade realmente é um dos fatores que acaba obstando a questão da maternidade. Aliás, isso eu vou até perguntar para o Dr. Luiz Fernando Pina de Carvalho. Olha, meu ex-primo de Carvalho. Nossa, jura? Da família. Deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas que mais querem ter filhos, você acha que essa ansiedade pode causar uma dificuldade? Você que é especialista em reprodução humana, você acha que a ansiedade de engravidar pode, tipo, a mulher trava aí, não parece que não consegue, quanto mais tenta? Tem alguma coisa a ver? Luciana, tem sim. Eu acho que algumas coisas podem atrapalhar bastante o casal, sabe? Durante a relação sexual, às vezes o casal não consegue namorar, às vezes querem tanto que chega uma hora que volta para trás. O casal nem consegue ali no dia ter relação. Parece que quanto mais quer, não consegue. Quem não quer, fala, e agora? Verdade. Não é? Que loucura isso. Mas a gente sabe que a inseminação artificial realmente é um recurso que ajuda muitas mulheres. A gente sabe que muitas famosas até recorreram a questão da inseminação artificial para realizar esse sonho de ser mãe. Eu vou dizer que é o máximo mesmo. E a Bárbara Evans revelou nas redes que realmente, no caso, ela passou por um drama enorme até conseguir ficar grávida. Agora ela está lindíssima, com uma barriguinha fofa demais. Coloca aí. Muitas famosas lutaram pelo sonho de ser mãe e conseguiram. Karina Bach teve as trompas retiradas e optou pela fertilização in vitro. Eu já estava chegando aos 40 anos, eu não tinha toda uma vida para esperar encontrar alguém para realizar este sonho. Eu tinha retirado as trompas, eu só podia fazer através de fertilização. Eu tive um aviso das minhas médicas: Karina, você precisa definir se você realmente ainda sonha em ser mãe, você precisa tomar alguma atitude. Hoje é mãe de Henrico, de 3 anos. Surpresa!
Depois, a apresentadora tentou aumentar a família. Foram 4 tentativas sem sucesso. Fátima Bernardes recorreu à reprodução assistida para ficar grávida de trigêmeos. Ana Hickman decidiu recorrer também à fertilização in vitro e foi presenteada com a chegada de Alexandre, hoje com 7 anos. Isso é meu segredo e seu, tá bom? Tá. Combinado? Quando farei isso com o papai agora? Bárbara Evans dividiu com os seguidores todo o drama que enfrentou para realizar o sonho de ser mãe. De 7 embriões, a gente ficou com 3 saudáveis. A gente queria 4. Então, caso não vingue, né, nenhum dos embriões, os 2 que a gente vai colocar, e a gente vai passar por uma nova captação. E emocionou a todos ao revelar que estava grávida de gêmeos. Infelizmente, Bárbara perdeu um dos bebês. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais. Me conectei muito com Deus esses dias e Ele acalmou meu coração. Então... Vocês viram a Bárbara gravidinha? Tá muito fofa. Eu acompanhei o drama dela, assim, nossa. Ela fez uma inseminação, não foi? Foi. Foram várias tentativas. Foram várias? Acho que sim. Olha só. Doutor, uma menina muito jovem, isso pode ser vários motivos, ou querer mais rápido, de repente a natureza não presenteou tão rapidamente quanto ela queria. Podem ser vários motivos, é isso? Isso. Luciano, o que a gente vê em paciente mais jovem? Algumas vezes a gente esquece muito do fator masculino. Às vezes o marido tem um sêmen que não é tão legal. Às vezes o match não vai bem, né? Exato. Às vezes obstrução na trompa, né? Algumas infecções pegam na adolescência e aí a trompa obstrui. Parece que ela tinha um problema no ovário, não sei, não sei muito bem, ou na trompa, não entendo. Mas parece que ela tinha um probleminha, nada demais, mas parece que... E aí... A pessoa coloca, no caso dela, ela colocou, não sei, não acompanhei tantos os óvulos que ela colocou, mas no final ficaram 2 embriões, é isso, né? Eu acho que foi isso. E um estava mais fortinho e o outro acabou não resistindo, mas aí está grávida de 1. Eu sei que aqui no Brasil não é permitido fazer aquela... Por exemplo, se a pessoa coloca 4 embriões e ficaram os 4, tem que ter os 4, não é isso, doutor? A embriorredução não é permitida, mas o que o CRM fez, que foi muito legal, ele diminuiu o número de embriões que você pode transferir pela idade. Então, mês passado, a gente rechecou isso e até 37 anos você pode transferir 2 embriões. Certo. E aí, de 37 para frente, você pode transferir 3, e isso evita um pouco essas gemelaridades com um número muito grande. Agora, a Mariana aqui, eu nem acreditei que eu tive 2, porque o negócio não é fácil. A Mariana queria ter 4, é isso, Mariana? Desde criança, as brincadeiras de escola, eu falava, você tinha esse número? 4 filhos. Desde você criança, jura? Eu tinha essa brincadeira com ter 4, mas depois desisti rápido. Gente, que bonitinhos mesmo. Que bonitinhos. Essa fase foi muito difícil, que foi quando eles saíram da UTI, os 2. Então, vamos falar sobre isso. Aí, peraí, eu me lembro que a sua história foi o seguinte, você teve 2, né? Teve a Anitta, isso, a primeira, e depois o Antônio. Tudo ok, até aí. Certinho. E aí, você queria... Foi assim, eu era tão ansiosa para ter filho e ser mãe, que eu mesmo tomando anticoncepcional, eu vivia fazendo teste de farmácia. Ai, será que eu tô? Será que tomando eu não tô? pílula? Não, eu achava que podia, sei lá, um milagre acontecer. Eu tava de tão ansiosa. Aí quando foi de verdade que eu fui fazer o teste, o Daniel falou, você não tá, não. Tava grávida da Anitta. Mas de pílula? Não, aí já tinha parado. Eu tava com o casamento marcado. Tá. E aí acabei engravidando, minha mãe falou, não, você já vai viajar, já tira, que pode ser que demore um pouco. Primeira menstruação, engravidei. Tá, boa. E aí depois, com 9 meses, tirei o Antônio do peito, já falei, quero ter o segundo, eu queria tudo pertinho mesmo. Peraí, teve a Anitta. Ela tinha 9 meses. Tá. Aí tirei do peito, já falei, vou tirar o remédio, menstruei e engravidei de novo, na primeira. Não esperava ser tão rápido, assim. Sei. E dos gêmeos, nem sonhava em ter gêmeos. Não tenho gemelar na família, não sei se o doutor explica da onde vieram esses gêmeos. Mas eles são bivitelinos? São bivitelinos. Mas aí é mais comum, né? Bivitelinos é genético também? Não, o que acontece é que
normalmente, mais para o final do tempo de gravidez, a paciente acaba ovulando mais de uma vez. E se ela ovula mais de uma vez, ela faz os gêmeos diferentes. Nesse caso, 2 placentas, 2 bolsas. Olha só. Eu tive uma placenta e 2 bolsas, né, os dois. E no dia que eu fiz o ultrassom, que eu descobri que eram gêmeos, o médico até falou isso, que aconteceu de um absorver o outro, não sei como é que é, e eu falei, não vai, fiquei lá na fé que não ia acontecer isso. Você tinha foi uma alegria, Você tinha uma placenta e 2 bebês. Dois bebês. Normal isso ou são sempre... O que acontece, acho que no caso da Mari, que ela estava me falando, que o sangue de um nenê passa para o outro. Chama transfusor transfundido, essa síndrome. E aí começa a dar um pouco de problema. Isso foi a síndrome que eu tive logo depois, né? Ah, entendi. Que eu quase perdi. Entendi, porque na realidade tinha que ter 2 placentas, é isso? O ideal é que você tenha 2 placentas, 2 bolsas. E algumas vezes, essa monocoriônica, que a gente chama que é uma placenta só, um pode transfundir para o outro. Ah, eu não sabia disso. E aí dá um pipininho. Na hora do ultrassom, o médico já falou todos os riscos que poderiam ter. Nossa, que delícia o médico. Falou, 30% das mães, né, de múltiplos têm a síndrome de transfusão feto-fetal. E realmente, quando eu fui fazer um ultrassom de 21 semanas, eu descobri que eu estava com essa síndrome. E foi bem difícil. Aí corri aqui para São Paulo e acabei fazendo uma cirurgia com 5 meses de gestação. Fez o quê? O que foi essa cirurgia? Ele faz uma ablação placentária vascular. Ele vai e cauteriza cauteriza os alguma vasos, porque um doava tudo para o outro, né, doutor? Isso. Não sei se eu estou falando alguma besteira. Não, perfeito. Explicando a grosso modo. E aí eu fiz uma cirurgia, tomei hack e tudo, entrou com uma cânula na minha barriga, o laser, a câmera, e aí vai lá e cauteriza. E você vendo isso? Eu vi tudo. Não quis que me colocasse para dormir, eu falei, deixa eu assistir, fiquei ali muito tensa, porque minhas outras gestações foram super normais, nunca senti nada, né? Ganhei os nenês, já ia embora para casa. E quando eu soube... Parto normal? Não, tive cesárea. Tá. Quando eu soube que eu estava grávida de gêmeos, foi uma festa, porque o Daniel, quando eu apareci grávida do terceiro, ele falou assim, chega, hein, amor? Eu fiquei super triste. Falei, nossa, eu queria ter meus 4. Olhei para o céu e falei, Senhor, não vou ter meu 4º filho, não acredito. Aí mal sabia, eu que já estava com os 2 na barriga. Olha, essa aí, ela faz reza braba. Olha que poder do pensamento. Não é reza braba. Reza braba. Aí, nossa, o Daniel bateu até o carro no dia. Não. Bateu o carro no portão, de tão abismado que ele ficou. Nossa, ele tem medo de você, né? A Anitta não tinha 4 anos, assim, fez 4, nasceu os 2. Eu tinha 4 filhos, você com a mais velha com 4 anos. Amiga, você é corajosa. Então, assim, foi uma loucura. E ainda fiquei 6 meses, né, morando em outra cidade por conta da UTI. Você foi até quanto grávida? Você foi até qual? Então, depois da cirurgia, ele falou que tinha como salvar só um. Gente, mas esse médico aí, uma loucura, ele me deixou fica gorando também? Ele falou, a probabilidade de salvar só um bebê, assim, já me preparou, sabe? O mais fortinho? Não, quem tinha mais chance era o menor, ele me falou. Porque o outro já estava mal acostumado, como dizer. Como assim, o doutor? já estava na ralé, não tinha nada. O que é isso, doutor? Isso é super real, assim, o que recebe sangue, a gente fala uma coisa que é o gigante de pé de barro. O maiorzinho, ele é mais frágil. O menorzinho que doa sangue, ele aumenta o cortisol e sobrevive mais. Engraçado, o menorzinho tem mais sobrevida. E você sabe que interessante? Ele falou pra mim, quando eles nascerem, um vai tirar de letra na UTI, que é o João, que era o menorzinho, que tinha, tinha 250 gramas no dia da cirurgia. Para. Não, peraí, mas aí ele nasceu com 1 quilo e pouco. Nasceu com 1,2 kg. É que diz que o bom é 2 quilos, pelo menos, né? O número é 2. No dia da cirurgia, o José estava com 540 gramas e o João com 250, eu acho. Gente... E aí eu lembro que com 15 dias de cirurgia que eu voltei para cá, já não queria mais vir para ver se eles estavam vivos. Foram 15 dias para saber se tinham sobrevivido à cirurgia. Que medo. Foi muito tenso. E aí eu voltei para cá, ele fez ultrassom, os 2 estavam super saudáveis. Falou, deu tudo certo, pode respirar aliviada. O parto prematuro é certo, ele nasceu falou. Com quantas semanas? 29 semanas. Gente, muito cedo, né? Ele achou até que eu fui longe, sabia? 29 ele falou semanas? que eu ainda aguentei bastante. Ele me muito falou. Cedo, não? Muito cedo, muito cedo. E aí E realmente ele falou, o João vai tirar de letra. O menorzinho. O menorzinho. Foi rapidinho, já aceitou o leite, já foi indo super bem. 45 dias eu estava com ele em casa. Ele teve alta com 1,930 kg. Diz que 2 quilos é o número, né? E aí o José, nossa, começou a saga dele na UTI, que o José, assim... Acho que ele teve quase todas as intercorrências que um bebê pode ter na UTI, ele teve. Agora, me conta o que uma mãe passa com 3 filhos em casa, pequenos,
inclusive um recém-nascido e um lá na UTI. Esse momento, como é que faz para segurar a ansiedade, doutora? Nossa, demais. Ela realmente é uma guerreira, né? Teve que ter muita resiliência para passar por tudo isso, né? Nossa, e ela aí, falou a palavra que eu não falo muito. Resiliência mesmo, porque a pessoa tem que estar o tempo inteiro lutando contra o negativo, porque a todo momento a gente recebe uma informação negativa. E aí vem esse trabalho desse positivismo que ela tem. Engrenou a primeira e foi. Foi. Vamos, vai dar certo e vamos lá, e é o que eu quero. E peito aqui, peito ali, vamos embora. E é fantástico isso. É isso realmente são pessoas especiais. Resiliência de mãe, né? A Alessandra foi a primeira mulher no Brasil a fazer um transplante de útero. Nem sabia que podia isso, hein? Com a doadora Viva. Vamos conhecer a história dela. Coloca aí. Receber o diagnóstico de ser portadora de uma síndrome rara parecia ser o fim do sonho de ser mãe. Eu nasci com um útero pequeno e sem canal vaginal. A saída foi passar por um procedimento experimental de transplante de útero. Eu fui a primeira mulher no Brasil a fazer um transplante de útero de uma doadora viva. Mas o resultado não foi o esperado. Mas a Alessandra não desistiria de seu objetivo. Optei a fazer a barriga solidária com uma amiga de infância, a Adrielen. E hoje você vai saber detalhes dessa história no palco do Super Pop. E esse sonho de ter um filho, imagina se você nasce sem útero. Eu nem sabia que podia fazer transplante de útero. Eu estou aqui com a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Luciana. Bem-vinda. Obrigada, um prazer. Agradecida prazer. pelo seu tempo. Obrigada. Deixa eu entender uma coisa. Eu nem sabia que podia fazer transplante de útero. Fiquei sabendo hoje, Super Pop é cultura. Mas, bom, vamos por partes. Primeiro, você nasceu sem útero? Isso. Eu tenho uma síndrome que se chama síndrome de Rokitansky. E ela causa ausência do útero, ela causa ausência do canal vaginal. Mas e aí, a falta do útero, você tinha esse sonho de ser mãe? Sempre, Luciana. E aí? Para mim foi um baque. Quando eu recebi a notícia, na verdade o médico não soube nem dar notícia. Ele simplesmente olhou para mim e falou: você não pode engravidar. Se você quiser ter filho, sua mãe pode gerar para você. Esses médicos são delicados, né? Exatamente. Nossa. Então, quando ele falou isso, eu só queria um buraco no chão e entrar dentro. Você tinha 15 anos quando você ouviu isso? 15 anos. Delicado ele, né? Nossa, foi assim, terrível. Eu e minha mãe se abraçamos, choramos horrores, porque eu não aceitava, Luciana. Eu não vou falar assim para você que eu aceitei do início. Para mim foi um processo. Demorou muito para eu se aceitar. Muito mesmo. E aí você soube que podia fazer um transplante de útero? A minha esperança foi quando eu vi o primeiro ser feito, né, que foi com doadora morta. E eu fiquei, vou tentar descobrir, né, como que eu consigo. E nas redes sociais eu conheci uma pessoa muito querida, que é a Márcia Marques. Ela luta por nós, assim, das meninas da síndrome de Rokitansky. E eu fui selecionada. Eu fui privilegiada, assim, de verdade, Luciana. E quem te doou o útero? Minha tia. Era compatível? Isso, tinha que ser compatível, tinha que ter o mesmo tipo sanguíneo. Foi assim, foi um processo tão maravilhoso, Luciana, para mim, o processo do transplante. Eu ia fazer os exames com um sorriso no rosto, uma esperança incrível. O doutor Luiz está aqui, ele pode falar um pouco como que eu ficava. Doutor, esse transplante de útero eu nem sabia que podia ter. A pessoa pode transplantar qualquer órgão que ela, por exemplo, eu quiser doar qualquer órgão meu, eu posso? Pode, Luciana. Acho que o transplante do útero ele é uma revolução, né, nesse fator uterino que a gente chama grave. E a lei é uma vitoriosa. A gente levantou essa bandeira há alguns anos já. E eu acho que o útero foi um dos últimos órgãos a serem transplantados um pouco por causa da importância dele. Ele, teoricamente, não é um órgão vital. Mas ele é super possível. A gente tem mais de 50 transplantes feitos no mundo. E é um pouco da história da lei aí. No caso, depois ela transplantou, deu tudo certo, mas não vingou. Isso, a cirurgia foi um sucesso, assim, foi a primeira cirurgia que a gente fez. E aí tem algumas complicações um pouco mais tardias. E no caso da Lê, a gente teve uma trombose ali nos vasos do útero. E a gente teve que retirar. Mas ela ficou com o útero quanto tempo? Ela ficou, se não me engano, 14 dias. Quantos dias foram? 7 dias. 7 dias. 7 dias. Agora, se tivesse
vingado, quanto tempo depois ela poderia gerar um filho? Não, esse era o objetivo final do processo, né? Normalmente demoram 7, 8, até 12 meses pós-transplante. Mas ela pode tentar de novo? Luciana, não é o ideal. A gente, normalmente, como a gente está num caminho, porque ela já passou por uma cirurgia, né? Ela teve a doação. E aí existem alguns outros formatos de constituir família. O planejamento familiar... Vamos falar sobre isso agora. E aí você, como uma boa guerreira, não desistiu do seu sonho. Fiquei sabendo que você está grávida. Sim, Luciana. Você acreditou tanto no seu sonho que você resolveu constituir uma família de forma diferente. Diferente. Me conta o que você fez. Depois da rejeição do transplante, para mim foi um baque. Baque, sim. Eu já sabia que poderia existir a rejeição, mas eu fiz... Tem que mentalizar que vai dar certo. O positivo. Aí o médico, o Dr. Marcelo, veio conversar comigo e ele falou assim, Alessandra, você não precisa desistir de ter seu filho biológico. Você pode ter o seu filho com a sua genética por uma barriga solidária. E isso entrou no meu coração. Sim. Eu sequei as lágrimas, olhei para minha mãe e falei, é isso. Eu vou fazer isso. E aí você pegou seus óvulos? Já tinha congelado os meus embriões, né, que são os meus óvulos e o esperma do meu ex-marido. Certo. E já estava congelado para a gente fazer o transplante. Ah, tá. Então você já tinha feito os embriões? Isso, já tinha feito porque tinha que congelar antes. Sim. E aí foi a minha saga da luta para conseguir a barriga, né? E aí, não foi fácil. Como é que é a lei hoje? Hoje a lei é assim, no Brasil você pode fazer o grau de parentesco até 4º grau. Então, uma prima pode... Isso, aonde não necessariamente você precisa entrar na justiça para liberação. E quando não é parente, no caso, a Adriele, ela é minha prima de consideração, a gente é muito amiguíssima, desde a infância. Eu tive que entrar na justiça e pedir autorização. Certo. Aí conseguimos a liberação em 2 meses, foi um presente de Natal para mim. E aonde começamos. Porque quando nasce... A criança é sua, não da sua amiga. Não, é minha, é totalmente minha. Agora, o embrião é do seu ex-marido? É. Ai, conta. Luciana. Conta. Desculpa, eu não ia perder essa pergunta, né? Ai, que ótimo. Desculpa. Então, o pai de Samuel, meu filho chama Samuel, abandonou o barco. Certo. Então, assim, eu tô na luta sozinha. Tá. Continuo na luta, Luciano. Eu acho que meu sobrenome deveria ser Luta. Certo. Porque eu continuo. E ele só é o pai. Só. Sim. E na verdade, eu vou ser o pai e mãe do Samuel. Ele literalmente não colabora com nada. Ele tem filhos? Ele tem uma menina maior. E comigo ele não ajuda em nada. Ele nunca ajudou o Samuel em nada. Então, ele só ajudou a fazer o Samuel. Você não tinha óvulos sem ser os embriões? Não. Tava tudo misturado, Luciana. Coel. Bom, e agora você está me apresentando a Adriele. Tudo bem, Adriele? Prazer, Luciana. Tudo bom? Bem-vinda. Adriele, você está de quantas semanas? 31 semanas. 31 semanas, tá bem. E como é que aconteceu esse, vamos dizer assim, combinado? Você viu a guerreira que a sua amiga é, você ofereceu ou foi ela que pediu? Então, eu já conhecia a luta dela, né? E ela perguntou e eu falei que ia pensar um dia. Pensei um dia e aceitei. Que coração bom, né? E me conta, você tem filhos? Tenho 2. Um de 13 e uma de 3. E você, então, gosta de ficar grávida? Pra você, super... não. O útil é o agradável. E, tipo, de boa? A sua gravidez sempre foi normal? De porque boa. gravidez é assim, né? Enquanto é normal, é super boa. Pra quem, tipo, né? Sim. Não é isso? Verdade. E como que faz pra não se apegar? O filho é dela. É como dela. Faz isso? É o psicológico. Você sabe que o filho é dela e pronto? Sim, pronto. Simples. Entregou. E a sua felicidade é ver a felicidade Sim. Não vejo a hora de parir para entregar. É verdade. Ai, que bonitinho. E aí, gente, como que... Eu vou até perguntar aqui para a psicóloga, porque é uma coisa que sempre eu quis entender. Para quem já tem filho, como saber diferenciar que a barriga não é sua? Porque tem aquele instinto maternal, aquele hormônio lá, que é a progesterona, né? Prolactina, progesterona. Ocitocina. Você começa a gostar do negócio, você nem sabe o que veio, mas já está apaixonado. Uma coisa assim de louco, parece que nasce junto. Como faz para separar isso no psicológico? Usar o racional.
usar muito o racional, né? A cada vez que ela sente aquela emoção, ela tem que se concentrar e lembrar que ela está trazendo a felicidade da amiga dela. Sim. Né? Então, a todo momento, ela tem que usar a razão, porque a emoção, sem dúvida nenhuma, mistura os afetos. Né? A gente tem aquela... É natural. É hormonal. Você se apega, você tem aquele carinho. Mas aí a razão, que foi justamente o que a levou de uma maneira maravilhosa a gestar para a amiga, é mais forte e faz com que ela ponha o pé no chão e diga, eu estou fazendo isso pela minha amiga. Sim. É a felicidade dela, não é? Bonito isso, né? Como que faz indução de leite? Eu comecei na fase das medicações. Toma remédio para ter leite? Aí na segunda fase vai ser de fazer os movimentos, né? Porque tem gente que tem leite só de emocional, não tem psicológico, isso? Isso. E aí, tem leite normal, doutor? Pode ter leite normal? Existem protocolos para preparar a mama para amamentação. Tem alguns diferentes, a gente faz hormônio, né, dá um pouquinho de hormônio, e aí logo próximo do parto aí faz toda a estimulação com a bombinha. E o momento mais importante da amamentação para a pessoa que vai receber é a hora que nasce. O bebê. Você corta e põe o bebê no peito. Já coloca ali na hora. É isso, a liberação da ocitocina, a prolactina aumenta. Gente, o corpo é muito inteligente, né? Muito. Eu tive leite antes de ter o primeiro bebê. Você teve? Tive. Era tão louca para ser mãe que eu tive leite antes. Fui fazer exame, minha prolactina estava lá em cima. Tive que tomar remédio para secar. Quantos casos porque emocionais? Vazava. A gente sabe que existem pessoas que desejam tanto ser mães que começam a apresentar todos os sintomas da maternidade. Cresce a barriga. Cresce a barriga, sai o leite. O doutor deve verificar várias vezes isso. Então, a mente, ela é realmente muito poderosa. É porque é tudo hormonal. Sem dúvida. Por isso que também a ansiedade acaba atrapalhando na fertilização, porque ela atrapalha justamente naquele momento em que o relaxamento é importante. Sim. Não que alguém tenha que se sentir culpada por isso, hein? Pelo Claro amor que de não, Deus, eu porque também, muitas mulheres carregam essa culpa, né, doutora? Eu sou ansiosa por isso. Não é nada disso. A ansiedade é mais um elemento que a gente vai tentar controlar. Sim. Agora, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Sim. É isso que a pessoa tem que ter na cabeça. Agora, quando que nasce? Está previsto para 19 de novembro. Olha só, escorpianinha, que nem eu. Vai dar certo. Você teve os dois de parto normal? Parto normal. Ainda por cima, guerreira, hein? Você vai aguentar ver? Normal de novo. Eu sou dessas também. Tive parto normal. Vai aguentar ver? Vou. Vai lá? A hora, segurar na mão dela? Vou. Você é casada? Não, sou solteira. Você é solteira, tá bom. E seus filhos apoiaram também esse gesto de amor? Apoiou. É um gesto de muito amor. Parabéns. A pequenininha entende, já expliquei para ela que a titia não pode gerar e a mamãe está emprestando a barriga, mas o neném é da titia. Que ser iluminado. Parabéns, viu? Você deu sorte de ter uma amiga tão especial. A Adriele foi meu anjo na terra, assim, é impressionante, porque ela falou assim, dá um dia para eu pensar. Falei, claro, a gente ficou um dia sem se falar. Um dia. E aí? No outro dia eu acordei com a mensagem dela, um texto. Fofa. Mais eu pulava, mais eu chorava. Fofa. Parabéns, viu? Foi assim, foi incrível. O dobro do mundo, com certeza. Foi. Que gesto de amor. Foi terrível, assim. Para mim foi uma coisa tão grande, Luciana, que... Até eu fiquei arrepiada aqui. Hoje realmente... eu falo assim, eu seguro, sabe, as lágrimas, porque não é fácil. Não é. Essa luta não é fácil. Parabéns para você e para sua amiga. Vocês se encontraram aí, duas almas especiais mesmo. Parabéns. Sim, obrigada. E essa criança vai ser abençoada porque vai ter muito amor, obviamente. Vai, Luciana. A gente certeza. Tá todo mundo ansioso para ver o rostinho dele. E quando a gente fez a transferência dos embriões, eu sempre soube que era menino. E eu até falava pro Dr. Luiz, é o Samuel. Então tá vindo aí o Samuel e tenho certeza. Ela vai poder dar uma olhadinha no Samuel de vez em quando também. Ela é madrinha. Ah, olha só, boa. Parabéns, madrinha, viu, gente? Obrigada. Uma boa hora para você. Tenho certeza que vai ser tudo perfeito. Depois manda a foto pra gente. Com certeza. Do Samuel. Parabéns, viu, linda? Obrigada. Vai arrasar. Olha, a gente gosta dessas pessoas que realmente têm um sonho e vão e conseguem, né? Perseverança. A gente não pode nunca se entregar. E agora eu vou conhecer a história de um casal que teve a filha gerada por uma barriga de aluguel na Ucrânia, gente. Mas, o detalhe, em plena pandemia. E depois para pegar a criança. Coloca aí. Camila e Adriano estão juntos desde a adolescência e sempre tiveram sonho de ter um filho. O que eu mais queria era ser mãe, então eu engravidei. Mas no meu primeiro aborto, eu já percebi que a gestação não me faria bem. Com isso, a única alternativa que me restava era começar a procurar um útero de substituição.
Mas um diagnóstico revelaria um caminho cheio de dificuldades. Aos 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com atrofia muscular espinhal. Eu descobri que eu passei 15 anos da minha vida com um diagnóstico errado. Na verdade, a doença que eu tinha me impedia de carregar o bebê e também de ser uma doadora dos óvulos. Então, o casal resolveu recorrer à barriga solidária aqui no Brasil. E eu fiz isso com a minha cunhada, mas não foi como a gente imaginava. A minha cunhada recebeu o positivo, mas a gravidez foi ectópica e ela acabou perdendo a trompa. Em seguida, Camila e Adriano encontraram uma clínica na Ucrânia. Eu fui para o outro lado do mundo, para um lugar que não fala a nossa língua, que é totalmente diferente da nossa cultura, em busca de realizar o meu sonho da maternidade. Colheram o material genético de Adriano e Camila escolheu o óvulo de uma doadora anônima. Nós resolvemos não utilizar os meus óvulos porque existe uma chance muito alta de passar a minha doença para a criança utilizando os meus óvulos. Então nós decidimos utilizar óvulos doados. A escolha da barriga de aluguel, que é a gestante que ia carregar a nossa filha, foi feita diretamente pela clínica. Então veio a notícia da gravidez e com ela todo o acompanhamento do bebê. E quando estavam prestes a partir para a Ucrânia para conhecer o tão esperado filho, uma notícia devastadora. E o momento do nascimento da Pietra estava se aproximando, mas junto a esse momento tão especial para a gente, também estava acontecendo a maior pandemia. E a gente não conseguia autorização para conseguir viajar para a Ucrânia, para passar pelos países que a gente precisava. Estavam todos de fronteiras fechadas. E agora eu estou aqui com a Camila e o Adriano. Tudo bem? Boa noite, Camila. Boa noite, Luciana. Boa noite, Adriano. Boa noite, bem-vindos. Obrigada. Bom, eu queria entender, primeiro vocês fizeram uma barriga de aluguel na Ucrânia, é isso? Foi isso. Deixa eu entender como que vocês chegaram nisso. Primeiro, vocês são casados ou juntos há quanto tempo? 19 anos. Bastante, já se conhecem bem. É. E aí esse sonho de ser mãe é uma coisa que vocês sempre tiveram? Sim. Na verdade, aos 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com atrofia muscular espinhal. E o médico falou assim para mim, olha, aproveita a tua vida, porque com 15 anos você vai estar numa cadeira de rodas. E... Eu tô adorando esses médicos hoje, né? Eles dão notícias assim, tipo... Tem a parte da cirurgia também. Ah, é. Também a gente pode fazer uma cirurgia para você, mas aí depois você não anda mais. Era assim. Entendi. Mas, passei por isso. E aí eu aproveitei minha vida. E com 15 anos eu já estava namorando o Adriano. Sim. Já tinha certeza que eu ia casar com ele. Você tinha? Tinha. Mas ele tinha também ou não? Ele não. Demorou, viu? Mas casou. Assim. Eu tinha, mas ele não. Eu tô namorando com ele, mas ele não sabia. E aí? E aí, com 15 anos de idade, a gente começou a namorar. E o Adriano começou a ver que eu precisava de um cuidado a mais, né? Ele entendeu minha doença e tudo. Ele estava ciente que comigo ia ser um pouco diferente, não ia ser uma esposa normal, né? Ah, para também, vai, normal. Só... E aí a gente sempre teve esse sonho de ter filhos e tudo. E a gente queria ter 4 filhos, igual a Mari. Gente. Não, pensa. Mas aí você sabia, você tinha essa limitação? Eu tinha, mas eu sempre passei por tudo, né? Eu falava assim, 4 filhos, se eu passo pelo que eu passo, eu vou dar conta. Sim. Depois da primeira, a gente conversa. Sim. Aí, eu engravidei. Eu fui ao médico, peguei a liberação médica por causa do meu problema, tudo certo, engravidei. Só que eu tive um descolamento de placenta muito grande e precisei ficar 4 meses de repouso. E eu não podia fazer a fisioterapia que eu precisava. E o meu marido é fisioterapeuta, né? E ele cuidou de mim a vida toda, se formou por causa de mim. Olha que maravilha. Sim. Que amor. E aí eu não podia nem fazer minha fisioterapia e eu piorei demais. E foram 4 meses... Pela doença. Pela doença. E no 4º mês eu fui fazer ultrassom, não tinha batimento. E aí eu tive que fazer fazer a curetagem, eu briguei com Deus, achei que ele tinha esquecido de mim. Né? A gente passa por muitas. Quis separar de mim. O que o coitado tinha a ver com isso, coitado? Eu falava, vai procurar uma mulher que te atenda. Sobrou para todo mundo, até para ele, coitado. Sim, são muitas questões que vêm, né? A gente se sente um pouco menos mulher quando a gente está passando por esse processo. E aí Na realidade, é mais mulher, né? Porque é mais guerreira, amiga. Aí eu falei, Dri, olha, engravidar, para mim, não vai rolar.
Eu perdi muito músculo, foi muito ruim para mim. Vamos para os Estados Unidos ver o processo de barriga de aluguel por lá? Ele falou, vamos. Chegando no médico, eu já falei assim, olha, doutor, eu quero fazer o processo de barriga de aluguel, quero pegar óvulos doados, porque os médicos do Brasil falaram que eu podia engravidar, e eu engravidei e não foi bom para mim. Então, vai que eles estão errados. E queria te perguntar, os seus óvulos podem transmitir a doença? Então, se a minha doença fosse atrofia muscular espinhal, não transmitiria. Mas eu passei 15 anos com o diagnóstico errado. E aí eu só fui descobrir lá na Califórnia, quando eu fui fazer o processo de barriga de aluguel. Peraí, calma. O que você tem, afinal? Miopatia de Bethlen. Na época, eram menos de 100 casos no mundo. Então, não é o que você achava que era? Não, tratei errado todo esse tempo. E o que você tem pode passar geneticamente? Pode, 50% de chance. Mas poderia testar também o óvulo, não? Sim, aí eu fiz isso. Aí, quando nós voltamos para o Brasil, eu entrei em mais uma crise. Aí eu falei, Adriano, pode ir embora agora. Gente, esse marido aí, vou falar, hein? Se eu esse marido tem mais, vai embora agora. Que deu ioiô, toda vez sobra para ele. A cara dele. Cara, e você engravidou depois, né? Você engravidou? Antes da gente retirar os ovos. Aí, o que Porque aconteceu? ela parou com um comprimido para pôr o DIU. Certo. Só que nesse tempinho, né? Vocês fizeram uma festinha. Contei errado a tabelinha, me perdi e tive uma segunda gestação. E aí? E aí eu sabia já que eu não ia poder engravidar. Como não podia? Não, porque eu não poderia carregar a barriga, que era um risco para o meu diafragma de sufocamento, essas coisas. Tá. E risco para a criança de carregar o meu problema, né? Mas eu correria um risco de vida. Tá, mas aí tá bom. E aí vocês foram... Como é que chegaram na Ucrânia, gente? Não, aí eu comecei a procurar barriga de aluguel em outros países mais baratos. E encontrei na Índia. Eu ia falar, na Índia tem. Na Índia tinha. Porque quando eu decidi ir para lá, eles cancelaram para estrangeiros. Ah, não pode mais? Aí não pode mais. Aí foi aquele outro banho de água fria, né? Mas aí não pode mais? Como é? Barriga de aluguel só para indiano? Só para indiano. Mas quem que quer mais? Porque tem gente pois lá. É. Mas não pode para estrangeiro. O que tem de gente naquele lugar, eles vão fazer mais barriga de aluguel? Para eles mesmos? É, só pode para eles. Aí, conversando com a minha cunhada, que é a irmã do Adriano... Deve ter uma razão, tudo certo. A Vivian, que é a irmã do Adriano, eu falei, Vivian, chorando para ela, cancelaram lá, e agora, né? E eu tô sem opção, né? E, assim, eu só via que eu confiava em uma pessoa, que seria ela, para carregar meu filho. E aí eu falei com ela falou assim, Camila, é claro que eu aceito ser a sua barriga solidária. E aí a gente começou todos os exames. Lá, peguei os exames dos Estados Unidos, que mostrava que eu tinha que analisar o embrião. Fiz a análise. De 10 embriões, 6 eram doentes, só 4 saudáveis. E eu peguei esses 4 para fazer a transferência para minha cunhada. Tá, e aí? E aí fertilizou 2. Certo. 2 morreram no descongelamento. E desses 2, ela teve o positivo. E Mas aí foi para trompa também. Aí, no Mas leito... você continuou, que você tem cara daquela determinada. Aí, no leito de hospital, a minha cunhada virou para mim e falou assim... Ela viu eu chorando, né? Porque, óbvio, o meu chão caiu, né? Eu perdi minhas chances. E aí ela falou, Cá, não chora, porque eu faço de novo para você. Ai, que fofa. Não, um anjo na terra. Nossa, que fofa. Sim. Aí eu falei, imagina, eu não aceito porque... Você é filha de alguém, eu não posso te colocar em risco, mas você já fez isso por mim e chega. E aí eu falei, não, pode deixar que eu vou dar outro jeito. E aí eu comecei a fazer um pente fino no mundo inteiro, até encontrar um lugar que eu conseguisse pagar, né? E que eu conseguisse fazer. E aí eu encontrei na Ucrânia. E aí? E aí fui para lá. Menina, na primeira viagem que a gente foi, porque nós não conhecíamos ninguém. Isso que é lindo lá, né? É lindo, maravilhoso, lindo e pouco divulgado, né? E aí a primeira viagem que a gente foi para lá, como eu nunca consegui alguém que falasse para mim assim, eu fiz na Ucrânia, tá tudo bem, ninguém colocava a cara a tapa, né? Eu não sabia se as pessoas que eu conversava por telefone eram bandidos ou não, né? A gente ficava com medo. Chegou lá? Cheguei lá, aí a gente entrou dentro de um carro, o moço não falava inglês, só falava russo. Aí eu fiz uma promessa, eu falei assim, olha, se isso aqui der certo... No táxi, porque não chegava. Se isso aqui der certo, eu vou contar para todo mundo a minha história. Ninguém mais vai passar isso comigo. Já tá contando aqui. Já. E aí? E aí eu cheguei, o moço entrou num beco, e lá é muito estranho, é tudo diferente daqui. Aí eu falei, eu não desço. Aí ele falou, desce, é aqui. Aí abriu um portão e aí eu vi que era uma clínica, um hotel, normal, com as bandeiras, normal. Aí a gente ficou lá por uma semana. O Adriano fez 3 coletas de material genético
De material genético é bom. Adorei o nome do negócio, chique! E aí, nós fizemos a coleta do material genético e assinamos o contrato. E aí, depois, eles liberam uma senha. Mas onde? E o óvulo? De quem foi? De uma doadora. Eles liberam uma senha que tem um site. A gente escolhe, a gente pode ver vídeo dela, fotos, informações, os hobbies dela, tudo. Como se você tivesse, assim, Gente, vendo... é uma loucura, isso, adoro É uma entrevista que você faz com ela, praticamente. E aí ela engravidou, deu tudo certo na Não, gente. Mas quem engravida aí é outra. Não, eu sei, outra pessoa. Aí engravidou. Aí fez a estimulação, pegou os óvulos de uma mulher. Da mulher loira lá, linda. Isso, e pegou uma gestante, que é uma terceira pessoa, e colocou os óvulos dela dentro dessa. Aí deu sorte. Não, deu negativo. Não, quando você vai para um processo novo, você fala, agora vai, né? Não Igual foi. a primeira vez que você vai fazer uma FIV. Não foi. Aí tem que pagar de novo. Não, você não paga de novo, porque lá na Ucrânia, como eles são conhecidos por serem um país que são muito famosos por barriga de aluguel, né? Por esse processo. Bom. E aí paga paga um, leva dois. Ilimitado. Pode tentar para sempre. Tenta para sempre. Isso aí foi uma coisa que me pegou, entendeu? Porque psicologicamente falando, isso é um alívio pra gente, porque a cada negativo, a gente vive um luto também. E a mulher é a mesma? Fica tentando? Não, aí eles mudam tudo. Tá, aí eles aí trocam. foi pra outra. Aí eu escolhi outra doadora, aí outra mulher de barriga de aluguel, e aí fez, e aí deu certo. Tá, e aí ficou grávida a moça? Ficou. E aí você ia pra lá pra visitar, não? Não, você não pode, assim, você não pode ter um contato com ela, mas recebe fotos, exames, ultrassom, batimento cardíaco, medidas, todas as informações possíveis são enviadas. E colocou quantos embriões? Pedi para colocar 3. 3? Você queria gêmeos? Queria, só que só veio um. Só veio um, ok. Sim. Aí ficou 9 meses, 40 semanas? Ela nasceu de 38, parto normal. 38 semanas. Aí, sim. Aí nasceu no meio da pandemia. No meio da pandemia. Mas essa aqui é guerreira, hein, amiga? Muito. É uma menina ou um menino? É a menina Pietra. Quando ela te encher o saco, você vai falar, filha, calma, deixa eu te explicar como demorou pra você chegar aqui. Você sabe que ela faz birra às vezes, né? Tem 1 ano e 3 meses, aí ela fala assim, eu falo, pode chorar, você não sabe o tanto que eu chorei por você. E aí nasceu no meio da pandemia, não podia pegar? Não podia. Aí todas as fronteiras fechadas. Tinha muito voo, e aí cada vez começou a diminuir, aí faltando uma semana, assim, pra gente, e só tinha um voo. Aí eu cheguei em casa, ela tava aos prantos, chorando. Eu falei, nossa, agora... Mas podia entrar? Não podia sair mais, começou só aqueles voos de repatriados. E a gente estava lá esperando para poder trocar passagem, ou para esperar os minutos, tinha 40 minutos pro check-in fechar. Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos. E aí veio alguém gritando para a Van, que eu sou da Camila. Deixa. Vem, mas deu certo, só vem, a gente entrou. No entanto, que a gente só ficou calmo quando o avião saiu mesmo. A sensação que tinha era assim, alguém entrar lá dentro e falar assim, sai que vocês não vão. Ai, que medo. Aí na hora que decolou, foi a hora que a gente relaxou, que falou, agora a gente vai. E a hora que encontrou a bebê, a Pietra, eu quero ver, a gente tem esse momento. Quero ver, coloca aí. O momento de maior emoção da vida da Camila e do Adriano, enfim, chegou. Foram 8 anos de espera e Deus colocou no nosso caminho a clínica e a clínica foi perfeita e a gente está muito feliz por isso, porque se não fosse exatamente do jeitinho que foi, a Pietra não estava com a gente agora. O encontro deles com a bebê em Kiev. Thank you. Que Deus te proteja toda a sua vida. Te amo. Você sempre vai ter uma mãe. Minha querida, que tiquinha, cara. Deus te dê muita saúde. Camila relembrou toda a dificuldade que enfrentou para chegar até aqui. A gente conseguiu falar com 4 países para liberar a nossa entrada, até a gente conseguir chegar aqui. E esses dias, desde que ela nasceu, os dias que a gente passou em quarentena, o dia que ela nasceu, esses dias até chegar agora, o momento da gente receber ela, que eu falo que foi o nosso parto aqui agora. E tudo isso foi uma mistura de muita felicidade, muita ansiedade e muita fé. Falou sobre o primeiro momento em que se sentiu mãe. Eu me entendi como mãe
quando eu vi o ultrassom dela. Desde quando ela estava na barriga da nossa surrogate. Desde que eu vi a foto dela pelo ultrassom e eu fui acompanhando cada exame que vinha, ali eu já sabia que eu era mãe dela. Aqui agora só foi uma felicidade para coroar a nossa vida, para trazer mais emoção, mas desde o positivo eu sabia que eu já era mãe dela. Muito que fofinha. Demais. É amor da sua vida? Nossa. Foi tudo muito que amor difícil. É esse? Guerreira, parabéns, viu? Obrigada, parabéns pela Luciana. sua história, por ter essa perseverança. Parabéns por aguentar ela. E agora vocês têm essa família linda e maravilhosa. Obrigada. Parou com uma ou vai ter mais? Então, quando a Pietra nasceu e Aí, eu tava aí, louca, eu animada. falei, eu não quero mais filho. Agora a gente vai esquecendo, né? A gente Esse queria é o gêmeos. problema. Queríamos gêmeos. E lá a gente conheceu um casal que teve gêmeos. No primeiro dia que a gente viu, a gente falou, graças a Deus que veio um. Nossa. Porque é muito difícil ter Gêmeos dois. é complicado. É. Mas agora vai para outro? Mas não dela vai pra agora. outro. Vamos. Ela sabia Agora que ele falou- quer tentar um menino. Como que eu vou falar não pra ele, Luciana? Eu acho certíssimo. Depois ele vai ter com outra. Vai nada. Esse homem te ama, amiga. Isso aí já tá. Isso aí vocês vão ficar. Não tem jeito, não. Isso aí te ama. Parabéns, viu? Obrigada. Muito Obrigado. linda a história. Não, é bom. Gente, e a gente que engravida assim rapidinho nem se toca, que é uma coisa difícil. Muito difícil, Que né? loucura, E todas né? as perdas, todos os lutos e reiniciar é outra questão, assim, o exemplo de resiliência o casal aí, Nossa. porque quantas e quantas vezes viram não a frustração e deram continuidade. Doutor, é isso, né? Quem muito quer, às vezes que não pode ter, eu imagino você como médico vendo essa frustração, porque a mulher quando quer ter filho, quer, né? Imagina se dizer que não deu certo, quer dizer, é difícil. É muito difícil, é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Quando você tem um positivo, é muito gostoso. Aí. Mas você tem que viver um pouco com isso. E 15% da população vai precisar de ajuda para engravidar. Então não é uma coisa muito incomum. Que loucura isso, né? E outra coisa que eu acho importante a gente fortalecer aqui e elucidar é que muitas pessoas querem ajudar aquela que teve essa frustração e acabam falando coisas que mais prejudicam do que ajudam, não é? Muito fácil falar quando a gente não está na dor do outro, Sim. né? Nossa, o E povo na se mete UTI demais, falavam, seu filho não vai andar. Eu falava, não, a última palavra é dele lá em cima. É claro, tá aí O andando. médico falava, a fé. mas eu falava, não, a última palavra é dele. Tá aí andando e fazendo bagunça, né? Eu acho lindo, eu me sinto privilegiada. Acho que é um presente de Deus eu estar aqui hoje. Sim. Como ela falou, a promessa que ela fez no táxi é uma promessa que eu fiz para mim. Né? Eu acho que nada é por acaso na vida. Né? Deus deu essa história para eles, para realmente glorificar o nome dele, eles estarem aqui hoje contando essa história de vitória. Né? E quantas pessoas que vão estar em casa, estão em casa assistindo, Se né? E emocionando. vai despertar a fé, ou vai despertar a alegria de correr atrás, de É ver isso que aí. tudo é possível. Tudo é possível. Né? Tudo é possível quando a gente acredita e tem fé, não é isso? Com certeza. E agora nós vamos conhecer a história de Elaine. Ela perdeu a gravidez de trigêmeos, depois ficou grávida de gêmeos e foi barriga solidária para uma amiga. Essa também é guerreira, hein? Coloca aí. Meu nome é Elaine Laqueixa, tenho 35 anos. Meu sonho de ser mãe só se concretizou após 2 tentativas de fertilização. Quando não deu certo pela primeira vez, eu resolvi criar um blog para compartilhar a minha experiência com outras mulheres. Foi lá que eu conheci a Luciana. Depois de ter conseguido ficar grávida de gêmeas e ter minhas filhas, eu fui barriga solidária da Luciana. Eu vi a minha dificuldade em ter filhos superada e consegui ajudar a minha amiga também a realizar o sonho dela. Eu estou aqui agora com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Luciana? Boa Bem-vinda. noite. É um prazer estar aqui. Você fez inseminação quantas vezes? Fiz 2 vezes. Na verdade, 3. 3. Primeira vez, por que você não pode ter filho? Só pra gente... Teve algum problema ou só por ansiedade? Na verdade, eu sempre sonhei em ser mãe, mas casei com um marido vasectomizado. Entendi. Então, caí no mundo da fertilização de paraquedas. Ok, então é aquilo que a gente falou, a gente esquece do marido. É sempre a mulher que é algum, né? Mas é o marido que... E aí você fez a fertilização com o esperma dele, com seus óvulos, isso. Sim.
quando o homem é vasectomizado, ele continua com a produção de espermatozoides. Só não sai. Só não sai. Tem que ir lá então, pegar. Tem que ir lá buscar, ele faz um procedimento simples, anestésico. No mesmo dia que faz a minha retirada de óvulos, faz a retirada de espermatozoide dele. Aí colocou quantos embriões na sua barriga? Nós colocamos 2 embriões. Não, mas não tinha 3? Família com um monte de gêmeos. Colocaram 2 embriões e aí um virou 2? Isso, um dobrou. Então, então Só que nós tivemos um caso complexo porque um embrião dobrou e o segundo embrião, que nós achávamos que eram 2, na verdade, esse terceiro embrião estava fora do útero. Mas ele não botou dentro do útero? Eles foram colocados, mas ele foi para fora, como é a gravidez ectópica, que é a gravidez que acontece nas trompas, fora do útero. Existem alguns tipos de gravidez fora do útero, como a ectópica cornual. O Dr. Luiz deve explicar um pouquinho melhor do que eu. A coisa que eu queria perguntar é o seguinte, Dr. Luiz, seria possível uma fertilização de 3 embriões, de 2, né? Um vira 2 e o outro fica 1. Vamos dizer que ficasse um lá dentro. Ela poderia ter 2 univitelinos e um diferente? Poderia. Sim. Existe isso? Existe. É mais raro, é bem raro acontecer, mas um pode se dividir. Então a gente tem os gêmeos idênticos de uma gestação e é possível. Ok. E aí você ficou grávida de 3 e não deu certo? Não deu certo. Eu perdi os gêmeos e a gente descobriu só depois. Dr. Luiz, que acompanhou a minha gestação, fez a minha primeira fertilização. E nós perdemos o terceiro depois e nem sabíamos da existência do terceiro. Viemos descobrir depois e, infelizmente, também não vingou. Mas aí você fez de novo? Fiz novamente. Durante esse período de depressão, eu ouvia muitas coisas que me incomodavam. Como a doutora Suzy falou... Sim. Às vezes as pessoas querem ajudar, mas elas não sabem o que dizer. E o que dizer para uma pessoa que sempre sonhou em ser mãe, alguma coisa que não magoe ela no momento que ela está, assim, soltando fogo porque ela está magoada. Então, as pessoas me falavam muitas coisas e eu me sentia, na verdade, afrontada e não acolhida. Então, o que eu fiz? Eu já administrava grupos de fertilização, que eu sempre fui uma curiosa. O Dr. Luiz está aqui para não me deixar mentir. E nesses grupos eu percebia essa dificuldade das pessoas em se abrirem em relação à infertilidade e também em relação à perda por causa daquilo que elas iam ouvir. Sim. Então, o meu processo terapêutico foi escrever. Então, a partir dos grupos eu via as dificuldades e criei um blog. Como é o nome do blog? Meu blog chama Direito de Parir. Ok. Porque eu acho que era isso que eu gritava. Eu queria parir e era o grito que eu ouvia dessas outras mulheres nos grupos. E aí você ficou grávida de gêmeos? Isso. Aí depois dessa fase do blog, eu comecei a escrever e eu comecei a criar aquela força novamente. Sim. O meu esposo, que sempre foi um grande parceiro, ele falava muito isso pra mim: você quer ser mãe, é o seu sonho. Se você continuar, entregue a tristeza, nós vamos parar aqui, não vai ter como continuar. Então nós precisamos seguir em frente para poder tentar de novo. Você precisa se levantar. Fofa. Então eu usei o blog muito para isso, para me levantar e poder tocar de novo uma nova tentativa. E ele parceiro e vocês fizeram engravidou de gêmeas? Isso. Hoje... bivitelinas? Bivitelinas. Colocaram 2 embriões e ficaram os 2, é isso? Isso, ficaram os 2. O Dr. Luiz fez o meu parto. Foi ótimo, lindo, maravilhoso. Sim, ele foi meu salvador, assim, porque eu tive problemas no final da gestação. Então, elas nasceram prematuras, também foram para UTI. E, assim, a técnica do Dr. Luiz salvou a minha vida, que fui para UTI também depois do parto. Tive várias complicações. E salvou a minha pequenininha, a Valentina, que não estava recebendo mais oxigênio. Ele falou: olha, eu estou indo para aí, a gente vai ter que fazer seu parto emergencialmente. E estava no dia a dia ali comigo também, na correria. Quantas semanas? Nasceram de 34 semanas. Nasceram bem. Só que como eu fiquei durante 1 mês internada, elas já estavam sentindo porque eu tive pré-eclâmpsia. Gente, que história. Tá, e aí você depois se solidarizou com uma pessoa, uma amiga? Sim. A Luciana, sua xará, é minha amiga. A Luciana era minha seguidora de blog. E aí ela não conseguia. Você falou que você faria uma barriga solidária para ela? Isso. Ela me acompanhava no blog quando eu comecei, antes de engravidar das meninas, e ela se sentia muito acolhida pelos meus textos, porque ela já havia perdido alguns bebês. E aí ela me chamou um dia
pelo Instagram e falou comigo, falou que ela se sentia acolhida pelos meus textos, que ela gostaria de conversar mais comigo, porque eu era a única pessoa que falava aquilo que ela queria ouvir, ela se sentia aquele acolhimento, ela me entende. E aí a gente criou uma amizade desde então, de frequentar uma casa da outra, a gente trocou o WhatsApp e viramos amigas. Ela te pediu ou você ofereceu? Eu me ofereci. Eu acompanhei durante 5 anos ela tentar e ela conseguia engravidar. Ela realmente não tinha problemas para engravidar. Ela engravidava, mas ela perdia. Você não se sentiu mãe dessa criança quando você estava grávida? Segura, que eu vou dar um recadinho e você já responde isso para mim, tá? Coisa mais bonita do que falar sobre maternidade. E cada mãe guerreira aqui, né? Sem dúvida. E a gente está aqui com a Elaine e ela foi muito solidária. Quer dizer, ela passou por um problema, usou esse conhecimento, esse amor dela e estendeu a mão para uma outra mulher. Que loucura. Impressionante, ainda com pré-eclâmpsia na primeira gestação. Impressionante. Que anjo. Você se sentiu mãe dessa criança? Você falou muito desse direito de parir. Você está com a bebê na sua barriga. Não sentiu em algum momento aquela confusão? É minha criança? Olha, Lu, eu temia, sim, ter esse apego, mas foi muito tranquilo. Porque, como eu falei, eu acompanhei a Lu durante 5 anos. Foi muito tempo vê-la chorar, foi muito tempo vê-la perder. E como é que é essa entrega do bebê? Ela, na verdade, depois do parto, ela foi para o quarto junto comigo, ela ficou os 4 dias comigo na maternidade. E na hora da saída, a gente sai com a pulseirinha, com o QR Code para o segurança liberar. Então, até então, a Laís foi no carrinho, eu peguei no colo. Quando o segurança abriu a porta para a gente poder sair, eu coloquei no colo dela e falei, leva agora a sua filha para sua casa. A sua família está completa e a minha missão está cumprida. Que bonitinha. E você então não dá de mamar, né? Não. É para não Essa ter foi o uma laço, parte né? que eu realmente não quis. Claro. Foi uma coisa que a gente conversou desde o começo. Porque eu amamentei as minhas filhas durante 2 anos e meio. É muito vínculo. Eu chorei quando elas pararam de mamar. Eu também amava. Então eu pensava assim, se eu pego esse apego, eu vou sofrer. Então não vai ser legal para mim. Porque aí se apega muito, né? Aquela criancinha ali mamando é uma coisa muito íntima mesmo, né? Olha, muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Corajosa. Queria agradecer a Mariana. Mariana, uma vez você tem que vir aqui com as crianças todas para animar aqui vai ser um prazer. Obrigada. Eles já vieram aqui, mas ficaram no camarim. Eu morri de medo deles bagunçar aqui. Cadê o marido? O Daniel tá por aí? Manda um beijo. Não, tá com eles. Um beijo, Alguém tem Dani. que ficar, Tá com né? os Deve estar 4 lá em arrancando os casa. cabelos. Obrigada, linda. Queria agradecer também a Suzy. Suzy, muito obrigada mais uma vez. Seu esposo melhorou? Está melhorando. Cada dia, graças a Deus, está melhorando. Obrigada pelo linda. Carinho, viu? Muito obrigada. Queria agradecer também ao Luiz Fernando Pina de Carvalho, que deve ter um jeitinho mais sensível de falar com as pacientes, né? Eu já fiquei sabendo que você é muito amável. Não, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Essas histórias fiz parte de algumas, mas é uma delícia quando dá certo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E queria agradecer a todos vocês que nos assistiram e para vocês, mães, que querem e têm esse sonho de ter um filho, de gerar ou de ter, né? Porque o filho não é só quem gera, na realidade é muito mais do que isso, é quem cria. Continue acreditando e vá em frente. Como você viu nesse programa, as pessoas que acreditam e são perseverantes conseguem, viu? Então, muito obrigada, boa noite, tchau, valeu!